Confiar além do visível. Deus nunca nos convidou a viver apenas pelo que enxergamos. Ele nos chama a depender dele, não de nossa habilidade de controlar cada passo. O medo nos leva a nos agarrar ao que já deveria ser deixado para trás, mas a fé nos desafia a abrir mão do que nos limita. Quando insistimos em manter algo fora da vontade divina, revelamos que confiamos mais em nossas posses do que no poder dele. Essa desconfiança não é novidade. O povo hebreu testemunhou o mar se abrindo, o maná descendo do céu e milagres em momentos críticos. Mesmo assim, diante de desafios, sonhavam em voltar ao Egito. Preferiam a escravidão conhecida muito mais do que a liberdade que desconheciam. Como registrado em Êxodo 14, 10, 12, clamavam a Moisés em desespero. Essa mentalidade ainda hoje aprisiona corações. O temor do fracasso nos faz esquecer as maravilhas que Deus já operou. A falsa segurança do conhecido, mesmo quando nocivo, nos afasta do propósito maior. Mas o que é segurança, se não confiança? Se nossa esperança está nele, nenhum fim será destruição, apenas transição para algo superior. A ilusão de controle nos convence de que podemos moldar a vida a nosso favor. Mas a verdade é que as rédeas nunca estiveram em nossas mãos. Deus conduz a história. Quando nos entregamos a Ele, os finais deixam de ser ameaças e se tornam sementes de recomeços. O que nos paralisa não é a falta de portas abertas, mas o apego ao que já deveria ser despedido. O medo é uma corrente que distorce nossa visão. Deus não nos orienta a caminhar olhando para trás, mas a fixar os olhos nas promessas. Se o temor te aprisiona hoje, lembre-se, ele não erra ao encerrar capítulos nem ao iniciar novos. Nada é removido sem que algo maior ocupe seu lugar. A escolha entre confiar ou resistir é nossa. Fins não significam derrotas. Muitas vezes são sinais de que Deus está nos reposicionando. A diferença entre estagnar e crescer está em como encaramos os encerramentos. Quem vê o fim como tragédia, luta contra ele. Quem enxerga o plano divino, aprende a render-se a ele. Nada acontece sem propósito. O que parece um adeus pode ser um portal para o invisível. Quando Jesus caminhava com os discípulos, eles temiam sua partida. Não concebiam um futuro sem sua presença física. Mas ele revelou: se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei. João 16:7. Aquele que curou, ensinou e transformou precisou concluir sua jornada terrestre para que um novo tempo surgisse. A vinda do Espírito Santo, o nascimento da Igreja, a expansão do Evangelho. Tudo floresceu porque um ciclo se fechou. Deus não age por perdas, mas por desígnios. Enquanto nossa visão é limitada, Ele trabalha em eternidades. O que você precisa soltar hoje para abraçar o amanhã que Ele preparou? Nada assusta mais do que o fim daquilo que já se tornou familiar. Aquele momento em que percebemos que uma fase atingiu seu limite e que, gostemos ou não, precisamos seguir em direção ao novo. Mesmo assim, insistimos, porque o medo nos paralisa. Mas e se esse fim for exatamente o que Deus está usando para elevar você a outro patamar? E se o que hoje parece uma perda for, na verdade, o caminho para algo maior? A verdade é que nos apegamos ao conhecido. Criamos laços com lugares, pessoas, situações e até com a dor, simplesmente porque aprendemos a conviver com eles. O familiar nos dá uma ilusão de segurança, mesmo quando não nos faz bem. O perigo é que essa segurança pode ser uma prisão invisível. Deus nos convoca a avançar, mas muitas vezes nos agarramos com força em alguma coisa que já não faz parte do seu plano. O fim de um ciclo pode trazer angústia, medo, resistência. Mas e se essa mudança não for um sinal de perda, e sim de amadurecimento? Jesus disse algo impactante em João 15:2. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê ainda mais fruto. Isso revela que, mesmo quando estamos no caminho certo, certas coisas precisam ser removidas para que possamos florescer. Alguns cortes doem, mas são necessários para que novos frutos surjam.
Quantas vezes resistimos ao que Deus já decidiu encerrar? Quando percebemos que algo não se alinha mais com nosso propósito, um relacionamento que se tornou tóxico, um lugar que já não nos inspira, insistir é apenas adiar a bênção que Ele preparou. Deus não nos chamou para viver presos ao passado, mas para confiar no que está por vir. Enquanto nos apegamos ao que Ele já nos pediu para abandonar, nossas mãos seguram o vazio, incapazes de receber o novo. O que bloqueia sua visão pode não ser a falta de oportunidades, mas a resistência em deixar ir o que já não cabe em seu futuro. E se a porta que você tanto pede a Deus para abrir só se revelar quando você fechar aquela que já perdeu o sentido? Essa reflexão é desafiadora porque, muitas vezes, o que precisa terminar não é algo ruim. Pode ser algo que um dia foi bom, que cumpriu seu propósito, mas agora é hora de seguir. Deus age em ciclos, e há momentos em que Ele nos pede para caminhar, mesmo na incerteza. O que Ele está pedindo que você solte? O que já não se alinha com o caminho que Ele traçou? Se há um ciclo que precisa se encerrar em sua vida, saiba que Deus já preparou o próximo passo. Mas Ele só poderá guiá-lo se você estiver disposto a liberar o que não pertence ao seu amanhã. Aproveito para convidar você. Inscreva-se aqui no canal Ilustração Cristã e deixe seu like. Sua participação fortalece esse trabalho de pregação e ilustração da Palavra de Deus. A resistência ao fim de um ciclo muitas vezes não vem da ignorância, mas do medo do desconhecido, da falta de controle, daquilo que virá. Sabemos quando um relacionamento já não soma, quando um trabalho não nos realiza, quando um hábito nos afasta da fé. Mesmo assim, insistimos. O que nos impede de seguir não é a falta de clareza, mas o temor de enfrentar a transformação que Deus propõe. Quando o fim revela um novo começo. Diante de relacionamentos que se despedem, portas que se fecham ou fases que se encerram, é natural questionar o propósito imediato. O coração humano tende a se agarrar ao que é familiar, temendo o horizonte desconhecido. Mas e se pudéssemos enxergar o plano maior? Será que, ao compreender o que Deus preparou, ainda resistiríamos ao que Ele nos pede para soltar? A jornada de quem confia não é marcada por perdas, mas por renascimentos. Os discípulos, outrora paralisados pelo medo da ausência de Jesus, tornaram-se mensageiros cheios de poder espiritual. O Evangelho, que parecia ameaçado, cruzou fronteiras inimagináveis. O que surgiu como despedida transformou-se no alvorecer do maior movimento de fé da história. Se Deus permite que um ciclo termine, não é abandono, é a preparação silenciosa para algo que os olhos ainda não conseguem ver. Cada fim é alicerce para a construção do invisível. O propósito divino nunca foi estagnação, mas evolução. Resistir ao encerramento de etapas só alonga o caminho. Render-se à vontade de Deus é caminhar sem exigir mapas detalhados. Confiar é entender que, mesmo quando uma página vira, a história segue sendo escrita por aquele que nunca falha. Se Ele decidiu virar o capítulo, o próximo sempre trará mais luz. A vida sussurra quando algo precisa terminar. Um trabalho que esgota, um vínculo que esvaziou seu sentido, uma rotina que já não alimenta a alma. Mesmo assim, seguramos essas situações como únicas opções. O medo da mudança nos prende ao que já não nos pertence. Quanto mais sustentamos, quanto mais nos agarramos ao passado, mais nos afastamos do futuro que Deus desenhou. O desgaste chega sorrateiro, o que era leve torna-se pesado, o natural exige esforço excessivo. Energia que poderia construir novos caminhos é desperdiçada mantendo o que perdeu totalmente a vida. A dificuldade não está no fim, mas em abrir mão. Preferimos muito mais a dor conhecida do que o mistério do novo, como se a dor e o desconforto presente fosse menos assustador que a liberdade futura. Ignorar o fim não sustenta o que já se esgotou. Há situações em que todas as tentativas foram feitas, todas as portas batidas. O ambiente que antes acolhia agora sufoca. Insistimos, justificamos, buscamos sentidos onde só resta poeira. Quando um ciclo se encerra, algo dentro grita, o entusiasmo murcha, a motivação seca, seguimos por inércia. Manter vivo o que deveria descansar é o verdadeiro esgotamento. O desafio não é soltar,
mas desapegar-se das memórias que insistem em ditar o presente. Reviver o passado não traz ele de volta, apenas rouba o agora. Existe alívio quando aceitamos que certas histórias cumpriram seu tempo. Na entrega, encontramos espaço para o que realmente importa. Todo fim carrega sementes de libertação. O futuro não se constrói sobre ruínas, e certas portas só se abrem quando outras se fecham. O que chamamos de perda pode ser um desvio divino. Enquanto nossa visão vê ponto final, Deus enxerga vírgulas, realinhamentos para propósitos maiores. A incerteza do amanhã gera inquietação. Queremos respostas antes de dar o próximo passo, mas Deus age além da nossa lógica. Ele não revela o quadro completo porque sua obra não depende de nossa compreensão, mas de nossa rendição. Apegar-se ao que foi é limitar o que pode ser. Transições são terrenos sagrados. O vazio entre o fim e o recomeço não é abandono, mas preparação. Enquanto reconstruímos, Deus molda coragem, paciência e olhos para enxergar além do visível. O novo de Deus não surge na pressa humana, brota no tempo certo, mais forte que qualquer expectativa. A porta que se fecha e o novo que nasce. Quando uma porta se fecha, outra se abre, mas a nova oportunidade raramente é uma simples substituição. O que Deus prepara sempre transcende o que deixamos para trás. A chave está em soltar o que já cumpriu seu propósito para receber o que ainda está por vir. Há momentos em que a vida parece desmontar-se, cenários mudam, certezas se dissolvem e a insegurança tenta abalar nossa paz. Porém, se nossa confiança dependesse apenas do que os olhos veem, toda mudança seria motivo de pânico. A fé, quando alicerçada em Deus, dispensa respostas prontas. Ele não falha ao encerrar ciclos nem atrasa novos começos. O que parece desordem pode ser um realinhamento divino. Uma porta fechada pode nos proteger de armadilhas invisíveis. Uma espera aparentemente improdutiva pode ser um treino para dependermos menos de nossos planos e mais da providência. Quando passamos a enxergar os fins como degraus, não como abismos, a confiança se fortalece. O próximo passo não precisa estar iluminado para ser seguro. Deus não revela tudo de uma vez porque a fé não se alimenta de garantias, mas da certeza de que suas promessas são infalíveis. O que Ele entrega nunca será menor que aquilo que Ele pediu para soltarmos. Quantas vezes você reteve algo que já não fazia sentido, apenas pelo temor do desconhecido? Se há um peso persistente em seu coração, talvez seja o sinal de que Deus já sinalizou: é a hora de seguir. O que Ele preparou supera qualquer perda imaginada. O convite hoje não é para decifrar mistérios, mas para render-se. O convite é para baixar a cabeça e deixar Deus fazer as coisas do jeito dele. A nós cabe apenas obedecer e executar os planos. Se há um ciclo que precisa terminar, entregue-o agora. Coloque-se diante dele e peça direção, serenidade e coragem. Este é o momento de abrir mão do que aprisiona e crer que o plano maior já está em movimento. Vá até Cristo e entregue seu fardo a Ele. Ele tem mais força e não gosta de nos ver debaixo de pesados fardos, sofrendo sem necessidade. Mude seu ciclo. Deixa Deus trabalhar. Shalom. Até o nosso próximo encontro.